Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão direto aqui da COP27, Sharm El Sheikh, no Egito. Vocês estão acompanhando a nossa cobertura total. O pessoal do Brasil veio em peso, o caso aqui agora do Antônio Carlos Costa, que eu conheci lá no COSAG, mas hoje ele é o superintendente, um dos superintendentes lá da Fiesp, cuida de agronegócios, cuida de comércio exterior e cuida também de desenvolvimento sustentável. Se eu não errei, eu vou pedir para você corrigir tudo que eu falei aqui e mandar bala, viu, Antônio Carlos? Obrigado. Obrigado você, muito bacana essa oportunidade de estar falando contigo, e é isso mesmo, você acertou, são essas três áreas. E são três áreas que têm uma interação muito grande com tudo que está acontecendo aqui essa semana. Pois é. O pessoal lá do Brasil está acompanhando direto o nosso trabalho aqui. A turma está, eu quero agradecer aqui de público as dezenas de mensagens que eu tenho recebido. Recebi uma agora de manhã aqui do ministro Roberto Rodrigues, dizendo que que ele está acompanhando todo o nosso trabalho lá e que a coisa está indo bem, viu? Então eu fiquei muito feliz com isso, viu? Parabéns, Carlão. É para ficar feliz mesmo. De novo, tem muita coisa acontecendo. E muita coisa acontecendo que impacta nessas três vertentes aí, né? Do agronegócio, do desenvolvimento sustentável, do comércio exterior. A gente estava falando um pouquinho disso agora antes, né? Um dos temas aí muito debatidos agora, por exemplo, tudo que se acorda aqui, tudo que se negocia aqui, viram compromissos nacionais que os países vão ter que implementar. Fala que acordou aqui vira dívida, né? Tem que cumprir, né? Acordou aqui vira dívida. E essa dívida ela tem consequência direta sobre os setores produtivos no Brasil. Seja a indústria, seja agronegócio como um todo, tanto do lado brasileiro quanto do lado dos nossos parceiros comerciais, né? Então, um dos temas que hoje está sendo muito debatido aqui é a nova lei de desmatamento da União Europeia, por exemplo, né? Uma lei polêmica, uma lei que atravessa, por exemplo, a legislação brasileira, quando ela impõe um desmatamento zero para o Brasil, né? Não é só um desmatamento ilegal. E isso traz consequência direta. A gente, nos nossos cálculos lá na Fiesp, 78% das nossas exportações para a União Europeia, do agronegócio, estão cobertas por essa nova normativa europeia. Tem alguma coisa no mesmo sentido sendo discutido no Congresso dos Estados Unidos. Então, de novo, Carlão, são compromissos internacionais, traçados aqui muitas vezes no âmbito multilateral, com grandes metas, às vezes abstratas, e que nos países ali de origem viram metas concretas e que com potencial impacto nas relações de comércio entre as nações, né? E aqui do meu lado agora eu tenho o Dr. Carlos Nobre, que é uma referência em preservação ambiental, uma referência sobre estudos da Amazônia, e vai dar uma palavrinha conosco. Aqui, acabou de sair daqui o presidente Lula e ele falou no seu discurso dizendo que o agronegócio vai ser um parceiro estratégico no seu governo e, aliado a isso, também falou da preservação e, obviamente, da preservação da Amazônia, cobrou os países ricos dos tais 100 bilhões de dólares que vem se falando desde 2009, e eu gostaria de saber do senhor como é que isso tudo se conserta nesse futuro governo Lula. Olha, eu acho que é lógico que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, depois de China, Índia, Estados Unidos, e é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Portanto, logicamente, a produção de alimentos do Brasil é muito importante para a segurança alimentar. Não há dúvida sobre isso. E o presidente Lula também falou um número que todos nós conhecemos, que no governo dele o desmatamento reduziu, depois do governo Dilma, até 2012 reduziu 83%, e naquele período a produção agrícola cresceu 75%, inclusive da pecuária. Sim. Em outras palavras, não há nenhuma necessidade de continuar desmatando. Nós temos que aumentar a produtividade da agricultura brasileira, uma das mais importantes do mundo. E também, eu tenho certeza que no governo Lula, o Brasil, o setor do agronegócio, vai começar a implantar muito mais rapidamente a chamada agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa é o modelo de agricultura para combater a emergência climática. Por quê? A agricultura regenerativa, você tem pouca emissão de gás de efeito estufa. Sim. E, inclusive, a Embrapa já desenvolveu sistemas de produção de carne chamado carne carbono zero. Sim. E aí você tem mesmo que o boi arrote metano,
você aumenta o processamento da gramínea, da pastagem, e ela vai absorvendo, o solo vai absorvendo carbono, você equilibra. Então, isso tudo, a ciência, a tecnologia brasileira, não é importada, a brasileira já tem. Agora, eu espero que no governo Lula isso comece a atingir uma escala maior. Escuta, o que o estado do Pará está trazendo de boas notícias aqui para a COP27? Nós temos discutido um modelo que concilie o combate às ilegalidades ambientais, mas principalmente poder tratar do desenvolvimento sustentável, que possamos fortalecer a atividade do agro sustentável, a mineração sustentável e a floresta em pé como um novo ativo econômico para que nós possamos fazer com que o produtor rural possa ter na Floresta em Pé uma oportunidade de associação das rendas e da sua atividade na propriedade rural. Somado a isso também a bioeconomia como um novo modelo econômico de desenvolvimento sustentável, para que nós possamos conciliar com a nossa responsabilidade, com a agenda climática, com o combate às ilegalidades ambientais, mas acima de tudo que nós possamos ter um modelo que traga emprego, renda para as pessoas que moram na Amazônia. Olha, o senhor é governador recém-reeleito e eu acho até que deve ser o governador mais bem avaliado do Brasil. Me conte um pouquinho quais foram os motivos pelos quais o senhor teve essa votação. A capacidade de conciliar os diferentes, de poder ouvir um Estado que é um Estado enorme, um Estado que tem o tamanho territorial de Portugal, Espanha e França juntos. Um Estado heterogêneo, que tem realidades muito próprias e que exige do governo, além de presença, mas exige a capacidade de entender as diferenças de cada região e governar respeitando essas diferenças e buscando a pacificação em torno de uma agenda que seja para um Estado melhor e mais desenvolvido. E, claro, a generosidade da população de ter reconhecido o trabalho que nós executamos. A gente tem um programa que é focado no agronegócio brasileiro, tanto que eu começo meu programa dizendo que é na prateleira de cima do agronegócio. E eu conheço o Pará, eu tive alguns anos da minha vida, eu fui ao Pará pelo menos uma vez por ano, lá no mês de outubro, sempre ia lá para o leilão do Evandro Mutran e tal, e ficava lá vários e vários dias, aprendi a admirar o Pará é uma potência. Que notícias o senhor pode dar para o agronegócio? E aproveitar, quero mandar um abraço ao meu amigo Mauricinho Fraga, que é uma pessoa que mora no meu coração, e dizer também que eu conheci o governador num desses leilões, ainda quando você talvez nem sonhava em ser governador, né? A vida do agro faz parte um pouco da minha história, da minha vida, carinho imenso pelo agro e me orgulhar de ser agricultor e de ser pecuarista. E mandar um abraço também para o Maurício, o homem da indústria da carne paraense, da Acripará, e reafirmar a vocação do agro no nosso estado. O Pará hoje já é o quarto maior rebanho bovino do Brasil, o maior rebanho bobalino do nosso país. O avanço da lavoura tem feito com que cada vez mais seja uma oportunidade vocacional do estado, seja o açaí, seja a pimenta, o dendê, o cacau, mas a chegada do arroz, a chegada do milho, a chegada da soja tem diversificado a nossa atividade do campo. O que é fundamental é que nós possamos aproveitar da qualidade climática, da qualidade do nosso solo, para construir uma política sustentável, em que garanta a segurança jurídica com regularização das propriedades para dar título definitivo, mas ao mesmo tempo também regularização ambiental. É garantir direitos, cobrar deveres e conciliar. Conciliar para que nós possamos ter um agro cada vez mais pujante e que o agro não seja visto como conflituoso com a responsabilidade com o meio ambiente. Governador, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui, uma comitiva de Mato Grossense, setor produtivo, algumas instituições,
representando o nosso estado nesta que é a maior conferência sobre o clima no planeta. Mas aqui nós estamos para reposicionar e passar um pouco mais da verdade sobre Mato Grosso e um pouco do Brasil, mas nós não podemos falar pelo Brasil. Ô, governador, eu sempre falo o seguinte, que a realidade, ela é a única verdade que existe, né? E lá no Mato Grosso, vocês têm uma realidade que é uma realidade que dá orgulho para o Brasil, o que vocês estão fazendo lá em termos de produção e em termos de defesa do meio ambiente, combinando as duas coisas. Carlão, eu tenho batido no peito aqui e feito um desafio ao mundo. Me mostre alguma região do planeta, algum estado subnacional, entre os maiores países produtores de alimento, quem produz tanto alimento como nós produzimos em Mato Grosso e preserva 62% do seu território. Não existe. Então o mundo precisa conhecer isso e respeitar isso, porque as duas coisas mais importantes hoje para o planeta é a segurança alimentar e a segurança climática, e nós temos as duas coisas. Eu até falei ontem, eu arrisquei, falei com a Maureen, essa entrevista já está publicada aqui, eu falei, Maureen, vamos fazer o seguinte, nós temos que levar uma COP para o Brasil. Na verdade, a gente fica discutindo isso aqui muito longe da nossa realidade. Que tal se a gente combinasse com o mundo inteiro e levasse uma COP, que pode ser em 2024, 25, 26, enfim, uma COP lá no seu estado, seria ótimo, né? Carlão, tem muita gente que fala do Brasil, fala de Mato Grosso, fala da Amazônia, sem nunca ter pisado o pé lá. Pois é. Recebe algumas imagens, alguns vídeos, algumas ONGs maldosas e contratadas por interesses econômicos, falam mal do Brasil. Nós temos lá grandes exemplos para ser mostrado, tem aqui dos índios parecis, que é uma etnia que trabalha, produz e com o seu trabalho, com a sua produção, está mantendo a sua cultura, está preservando mais de 1 milhão de hectares, usando apenas 19 mil hectares. Então nós temos grandes exemplos verdadeiramente de sustentabilidade, aquilo que o mundo fala, Mato Grosso faz. Exclusivo aqui no Fala Carlão, melhor impossível. Pedro, obrigado pela sua presença aqui, viu? Carlão, eu que agradeço e que honra, né, encontrar você aqui no Egito, né? Foi chique. Encontrar em leilão de gado a gente encontra direto, né? Agora aqui no Egito essa foi show de bola. E eu fico feliz demais de poder estar aqui, mas estar aqui não só para falar do Brasil, mas falar sobre o agro brasileiro. A nossa responsabilidade de mostrar que a gente produz com competência, com qualidade, numa quantidade absurda, sem ter que derrubar um pé de árvore. Ou seja, a responsabilidade da gente produzir com tecnologia em cada vez maior índice de produtividade e em menos área de produção. Isso faz com que a gente seja, né, a linha de ponta aí do mundo sobre aliar a ecologia, o meio ambiente, a diversidade ambiental, socioambiental com a produção de alimentos. Pois é, nesse quesito, o Brasil tem muito o que mostrar. Essa COP aqui, viu, Pedro, está sendo chamada de COP da implementação. Porque existe, você sabe, né, um blá 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 danado, muita gente fala, as últimas COPs falaram e nada tem acontecido. Mas parece que dessa vez o trem vai. Você acha que vai mesmo, não? Se partir do princípio que a gente estava falando em alguns milhares de bilhões e agora já se fala para 2030 em 1 trilhão, é pesado, né? Eu acho difícil. A minha preocupação não é nem se consegue implementar ou não consegue implementar. A minha preocupação é atrás de quem que vão. Né? Se a responsabilidade da implementação for do Acordo de Paris for de quem produz e depender apenas dos países em que há uma grande produtividade, uma grande produção e principalmente onde há uma grande preservação, a conta fica muito pesada para nós. Né? Nós temos que saber que enquanto os nossos amigos europeus ficam nos criticando, nos atacando e exigindo a implementação, nós estamos lá há 500 anos com preservação e produção de alimentos. É essa a responsabilidade que a gente tem. Enquanto eles não têm mais um pé de árvore, a gente está lá, com as nossas florestas, com as nossas matas, com os nossos biomas e com a legislação ambiental mais moderna do mundo, que começou a partir do Código Florestal. Então é óbvio que a gente tem uma responsabilidade imensa e me preocupa muito que essa chamada implementação do Acordo de Paris acaba caindo a conta para o lado mais fraco. Pedro Lupion falou aqui no Fala Carlão, direto da COP27, Sharm el-Sheikh, Egito. Muito obrigado, quero agradecer Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda pelo apoio que nos deram para estar aqui, cobrindo para vocês do Brasil tudo o que está acontecendo de relevante aqui na COP27. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa.
programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.